Boa tarde, bom dia pra vocês. Esperar o Instagram avisar aqui. Na live de hoje já vou adiantando o tema, tá? Pra você que vai ver gravado depois também. Na live de hoje a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação passiva, comunicação agressiva, comunicação passiva-agressiva, comunicação assertiva. E sobre como tudo isso vai impactando nos seus relacionamentos, como tudo isso gera conflitos, como tanto conflitos externos, né? Então, aquelas brigas que a gente tem com outras pessoas, às vezes por falha na comunicação, quanto conflitos internos também pela dificuldade que a gente tem muitas vezes de comunicar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, comunicar os nossos limites, as coisas que nos incomodam. Então, por que eu decidi falar sobre comunicação aqui, né? Essa semana eu trouxe nos stories algumas discussões a respeito da dificuldade que algumas pessoas têm em lidar com emoções negativas, tá? Seja tristeza, seja raiva, seja frustração também, né? Que é um sentimento ali negativo, difícil. E qual que é a questão? Uma das, tá? Que aí eu trabalho junto com as minhas pacientes em terapia, junto com as alunas do programa de acompanhamento, enfim. Uma das questões que a gente precisa olhar quando a gente percebe essa dificuldade em lidar com esses sentimentos é a comunicação, tá? Porque muitas vezes essa dificuldade vem primeiro da dificuldade de identificar qual é a emoção, qual que é o sentimento associado que a gente está vivendo, e depois passa por uma inabilidade da gente comunicar esses sentimentos, essas necessidades, aquilo que está dentro da gente. Ou a gente faz isso de forma agressiva ou de forma passiva, e é daí que surgem uma série de conflitos e dificuldades no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, tá? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Vou avisar aqui no grupo que estou ao vivo para ver se chega mais gente também. Na aula de hoje eu também vou mostrar para vocês uma novidade, um presente que eu tô preparando para as minhas alunas, né, para as minhas pacientes, que ficou pronto. É algo que eu criei muito especial, então ao longo da live aqui eu vou mostrar para vocês e vou explicar qual que é o motivo de eu ter criado isso também, tá? Então vai ser bem legal, fiquem aqui comigo. Então, vou começar já, então, falando sobre os quatro tipos de comunicação. Na comunicação agressiva, né? E aí, qual que é o objetivo aqui? Primeiro, que a gente consiga classificar, caracterizar, né, esses tipos de comunicação para que vocês comecem a identificar as pessoas aí no seu dia a dia, não com o objetivo de rotular, tá? E eu acho que é importante dizer isso aqui, porque muitas vezes a gente não tem consciência de que a gente tá agindo dessa forma, tá? E aí o primeiro passo é a gente tomar essa consciência. Quando a gente conhece algo, a gente tem a possibilidade de mudar e lidar com isso, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a gente entender e identificar tanto o nosso tipo, a nossa forma habitual de se comunicar, como das pessoas que estão ao nosso redor, tá? E aí existem os quatro principais que a gente vai falar. E eu tô usando, eu peguei aqui um livro para falar com vocês. Parte dessa aula aqui tá fundamentada nesse livro aqui, Comunicação Não Violenta. Eu vou até ler alguns trechos para vocês. Isso que eu tô falando aqui agora não tá aqui, é de outros estudos, tá? Que é essa classificação. Comunicação agressiva. Qual que é a característica das pessoas que têm uma comunicação agressiva? Normalmente são pessoas que elas apresentam uma postura corporal mais imperativa, mais impositiva. Elas usam um tom de voz elevado, muitas vezes grosseiro, agressivo, né? São pessoas que têm pouca capacidade de escuta, tá? Mas são pessoas que normalmente elas conseguem aquilo que elas querem, né? Por essa habilidade de se comunicar de forma bem impositiva, na maioria das vezes elas conseguem conseguem os resultados que elas desejam, porém elas apresentam dificuldades em seus relacionamentos, né? É uma pessoa normalmente de difícil convívio, né? Porque ela acaba ultrapassando os limites, os direitos das outras pessoas ali para se colocar, para conseguir colocar e impor a sua opinião.
tá? O segundo tipo, né, são as pessoas de comunicação passiva. Quais são as características da pessoa que se comunica de forma passiva? Normalmente são pessoas que elas apresentam uma postura corporal mais envergada, né? Ela é mais envergonhada, ela usa um tom de voz baixo, a sua voz, a forma como ela fala, transmite insegurança, né? Ela fica em dúvida sobre aquilo que ela tá falando, ela tem dificuldade de colocar seus limites, de se posicionar diante de alguns temas. Normalmente são pessoas que evitam o conflito, né? E aí, para querer evitar o conflito, evitar situações desconfortáveis, ela se priva de dizer o que ela pensa, de dizer o que ela sente, só que isso a deixa em situações desconfortáveis também emocionalmente, né? Os relacionamentos dela também não são saudáveis porque ela não aprende a respeitar os próprios limites. Então ela acredita que ela tá cuidando das relações quando ela não se envolve, quando ela não fala o que ela pensa, quando ela não fala que ela não gostou, quando ela não fala que ela não concorda, que ela não fala que ela pensa diferente. Ela acredita que ela tá evitando algum conflito e mantendo aquele relacionamento, mas o relacionamento ele não tá saudável porque ela acaba ficando numa situação de muito, qual que é a palavra? Reprimindo muito, né? O que ela pensa, o que ela sente, e isso gera um desconforto que muitas vezes vai aparecer em forma de outros comportamentos no relacionamento. E essa pessoa, ela também pode se tornar, em alguns momentos, né? Agir como uma pessoa passiva-agressiva, tá? Que é outra pessoa que eu vou falar aqui, e aí eu vou trazer algumas situações para vocês identificarem como é que funciona a pessoa passiva-agressiva. Então, a pessoa passiva-agressiva, ela é aquela pessoa que ela, para não ir de frente com o outro, sabe? E de fato falar o que ela pensa, falar que ela não concorda, falar que ela não gosta, ela faz isso de formas que ela evita entrar em contato com o conflito, né? Então ela usa estratégias para se esquivar da situação sem deixar muito claro. São pessoas que normalmente elas têm dificuldade de comunicar os próprios sentimentos. Percebe que tudo que eu vim falando aqui para vocês no início da aula, cadê? Cadê? Eu até coloquei aqui uns exemplos pra vocês. Então, a pessoa que ela é passiva-agressiva, ela não é abertamente hostil com a outra, né? Não é aquela pessoa que vai falar na sua cara o que ela pensa, que ela não gosta. Então, quais são os comportamentos? É aquela pessoa que ela vai ignorar, ela para de responder a sua mensagem, ela para de... faz piada, ela usa de sarcasmo, ela é cínica, né? Então, vamos trazer aqui algum exemplo, pensando em relações de trabalho. Então, a pessoa é solicitada para ela que ela faça algum tipo de trabalho, um relatório, e ela não quer fazer, ela sente que aquilo não é atribuição dela, que tá sendo um abuso, e ela vai lá, só que ela não fala isso, né? Ela não fala que ela discorda, que ela acha que outra pessoa teria que fazer. Ela vai e faz de qualquer jeito, porque quando ela faz de qualquer jeito, ela imagina que a pessoa não vai mais pedir que ela faça, trazendo pra dentro de casa, né, relações familiares. Então, você pede pro marido pra ele lavar o banheiro, e aí ele não quer lavar, mas ele não fala que ele não quer lavar pra evitar um conflito, só que ele vai lá e faz de qualquer jeito também, né, e não faz de qualquer jeito por inabilidade, né? Porque ele não sabe, de repente, porque tá aprendendo. Não, ele faz com o intuito de querer deixar claro que aquilo é desconfortável para ele, que ele não gostaria, sabe? Então, a pessoa passiva-agressiva, ela tem comportamentos que ela quer deixar claro pro outro que ela tá desconfortável, mas ela não consegue fazer isso de forma assertiva. E ela usa essas outras estratégias pra manipular. Muitas vezes ela não sabe que ela é assim, tá? Eu acho que é importante a gente falar, porque talvez você que esteja ouvindo essa aula também tenha se comportado assim em algumas vezes, né? Nos seus relacionamentos, sejam pessoais, profissionais. E isso só mostra uma inabilidade, tá? Porque quando a gente fala sobre comunicação,
tudo que a gente fala sobre comunicação pode ser treinável, pode ser aprendido. As pessoas não nascem já se comunicando. Pensem nas crianças. As crianças não nascem falando. Elas nascem sim se comunicando, né? Porque existe todo o comportamento não verbal que também comunica e que também é muito importante quando a gente tá num relacionamento, né? O como você fala é tão importante quanto o que você fala. Então, o tom de voz, a postura, a forma que você olha nos olhos da pessoa, seja encarando ou apenas se conectando com ela, tudo isso comunica, tá? E muitas vezes a pessoa que ela é passiva-agressiva, ela não sabe que ela está sendo, tá? Só que é uma pessoa que também é de difícil convivência, porque você não consegue ter certeza do que ela tá sentindo, o que ela tá pensando, o que tá acontecendo, né? Então, a convivência, ela também se torna complicada ali, quando a gente não é claro nos nossos relacionamentos, tá? E aí, eu vou trazer aqui pra vocês algumas estratégias de como a gente pode lidar com essas pessoas e como não ser essa pessoa também nos seus relacionamentos, tá? Então, digamos que você percebeu que você tem uma pessoa próxima de você que é uma pessoa passiva-agressiva. O que você faz nessa situação, tá? Primeira coisa, não entre no jogo da pessoa, né? Ali da crítica, do sarcasmo, da ironia, porque senão ficam duas pessoas só se agredindo e a gente não consegue sair do lugar, tá? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que é desse livro, eu não tenho certeza agora, que, enfim, já li ele várias vezes, não lembro se tá aqui. Mas é que fala assim, que a comunicação, ela pode criar muros ou construir pontes, né? E isso vai depender muito do que você quer, da sua intenção, né? Quando que a comunicação cria muros? Quando a gente não tá disposto a ouvir o que o outro tá falando, né? Muitas vezes a gente entra numa situação, a gente entra num diálogo, a gente entra numa conversa sem sequer ouvir. A gente tá ouvindo o que o outro tá falando e a gente já tá aqui pensando em como é que a gente vai responder, como é que a gente vai se defender, sem a outra pessoa nem ter terminado a fala dela, né? A gente tá construindo um muro entre as duas pessoas, né? Entre o que eu tô pensando, o que eu preciso, as minhas necessidades e as necessidades do outro. Não tá havendo espaço pra gente comunicar isso. Quando eu construo pontes, quando eu consigo ouvir com empatia, e eu vou explicar mais pra frente também qual que é o conceito, o que é de fato empatia, porque tem muita confusão também no senso comum sobre o que é empatia, tem alguns erros que a gente acaba cometendo, que eu vou elencar aqui pra vocês, né? Mas quando a gente consegue se comunicar com o outro, ouvindo de fato o que o outro tem a dizer, né? Quais são as necessidades, quais são os pedidos que a pessoa tem ali, sem levar tudo pro lado pessoal. Tudo bem, Dai? Sem levar tudo pro lado pessoal, fica muito mais simples a gente conseguir construir essas pontes, a gente se ouvir, a gente de fato resolver os nossos conflitos, né? Boa tarde, Dai. Porque tô falando aqui sobre os tipos de comunicação, passiva, agressiva, assertiva, passiva, agressiva, né? Quando a gente entra num diálogo, né, num embate, num conflito, qual que é o objetivo, né? Ou qual que deveria ser, pelo menos? Chegar a uma solução, a uma resolução, né? Vamos pensar em relacionamentos conjugais, né? Relacionamentos afetivos, ou mesmo relacionamento com filho, né? Quando a gente tá ali numa dificuldade, a gente deveria buscar uma solução, mas o que a gente normalmente faz? A gente busca culpados. A gente entra nessa relação sem abertura para escuta, sem ouvir o que o outro quer dizer e fica um se defendendo do que o outro tá falando sem focar em nenhuma solução. Isso é uma característica de pessoas que não estão conseguindo dialogar, não estão conseguindo se comunicar. Quando eu falei aqui sobre os perfis de comunicação, né? O assertivo e o agressivo. Se a gente junta duas pessoas com esses perfis diferentes, uma pessoa de perfil agressivo com uma pessoa de perfil passivo,
a chance de dar ruim é muito grande, porque pensa que uma tem uma característica de se colocar, de impor a opinião, de conseguir o que quer, é uma pessoa impositiva. A outra, para evitar conflito, ela não consegue falar o que ela pensa, não consegue falar o que ela sente, não se coloca. É uma relação que tem tudo para se tornar uma relação abusiva, uma relação tóxica. Então a gente precisa, e não é por maldade, porque lembra como eu falei aqui para vocês, muitas vezes a gente nem se dá conta de que a gente tá se comportando dessa maneira, de quais são as nossas características. As coisas simplesmente se construíram dessa forma ao longo da nossa vida. O nosso exercício é a gente sair do automático, que é sempre esse convite que eu trago aqui para vocês. Sai do automático, olha o que você está fazendo, olha para sua vida, olha para suas relações, elas estão como você gostaria, né? Porque tanto uma como a outra tem problemas nos relacionamentos, né? Quando a gente desenvolve uma comunicação mais assertiva, né? Que aí o que é a pessoa assertiva? Não é a pessoa que agrada todo mundo também. E por isso que é tão difícil, porque muitas vezes a pessoa assertiva, ela vai sim se colocar em alguns conflitos. Ela vai se colocar em algumas situações desconfortáveis, mas ela vai fazer isso respeitando o espaço e o limite do outro. Ela vai fazer isso com uma abertura para a mudança, com uma abertura para o diálogo. Não é aquela pessoa que fala, não, é isso que eu penso, é assim que vai ser e ponto final. Não, ela fala, ó, eu acredito nisso, a minha opinião é essa, entendo que você pensa diferente, como é que a gente vai resolver? Né? Isso é uma postura de uma pessoa assertiva. Ela vai respeitar, ela não vai elevar o tom de voz, ela não vai gritar, ela não vai usar da força, né? A força da voz, a força da postura, nem a força física mesmo para impor a sua ideia. Ela vai comunicar sim aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, de forma respeitosa e dar espaço para que o outro fale aquilo que ele pensa também e assim possam encontrar soluções, tá? Não significa que ser assertivo seja fácil, que conviver com uma pessoa assertiva seja sempre gostosinho também. Por que não? Porque relações, elas requerem uma dose de maturidade, porque pessoas pensam diferente e às vezes isso vai gerar algum conflito. Só que a diferença é que quando temos duas pessoas maduras para lidar com aquele conflito, fica muito mais fácil da gente chegar a uma solução, em vez da gente ficar ali só criticando, só encontrando culpados, só elencando, e aí a gente faz aqueles movimentos de buscar aquela coisa lá do passado e trazer uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas porque eu tô tão magoada, eu tô tão conectada aqui com a minha dor naquele momento, que eu só quero magoar a outra pessoa, né? Inconscientemente, aquilo vai ser prazeroso pra mim. E aí eu vou só recuperando um monte de coisas, tá? O nosso objetivo, o nosso intuito é a gente conseguir mudar essa postura e focar na solução. Focar em desenvolver esse nosso repertório, desenvolver a nossa capacidade de comunicação, tá? E aí, como eu tava falando pra vocês, o que a gente pode fazer, então? Primeiro, se a gente convive com uma pessoa que a gente identifica que é uma pessoa passivo-agressiva, né? Então, aquela pessoa que te ignora, que ela deixa de responder, ou que ela usa ironia, que ela usa sarcasmo, que ela não consegue falar de fato o que ela sente. Então, a primeira coisa que você pode fazer, sinalizar para a pessoa isso, né? Então, diante de um comportamento assim, então vamos trazer um exemplo, de novo, de convivência familiar, tá? Aí, uma das minhas pacientes comentou de uma situação de refeição, né? Estavam comendo e aí o marido comenta, nossa, sei lá, faz um comentário, tipo, nossa, eu adoro quando você prepara uma comida assim, né? Nossa, tá com esse tempero, tá bem salgadinho, né? Nossa, que delícia, adoro. Percebe um sarcasmo, né? Adoro quando você faz a comida assim meio salgada, né? É um sarcasmo. O que a pessoa pode fazer? Em vez de... Porque uma opção, né? Aqui ele até... Quer ver? Eu vou ler pra vocês. Nesse livro aqui, ele fala que a gente tem 4 formas de lidar com o que o outro fala. Deixa eu achar aqui a página. Que ele fala, é culpar os outros.
aqui quando ele fala sobre a autorresponsabilidade pelo sentir. Peraí que eu tô achando o capítulo. Cadê? Autorresponsabilidade pelo sentir. Nossa, não tô achando. Vou ter que ver aqui no... Aqui, ó. Achei. Esse aqui é do Marshall, tá? Ele fala, a gente tem 4 opções de como a gente recebe uma mensagem negativa. A primeira é culpar a nós mesmos, né? Então, a gente leva pro lado pessoal, a gente aceita o julgamento da outra pessoa e se culpa. Então, seria a pessoa que, normalmente, uma pessoa de comunicação mais passiva, né? Que vai começar a pensar, nossa, eu cozinho mal mesmo. Nossa, eu sempre erro no sal. Nossa, toda vez meu marido tem razão, né? Então, ela começa a se culpar por aquela mensagem que ela ouviu. A outra forma que a gente tem de receber uma mensagem negativa, culpando os outros, né? Então, a pessoa que recebe a mensagem assim, é muito provável que ela sinta raiva. Tudo bem, Rose? É muito provável que ela sinta raiva. Então, se ela recebe essa mensagem e ela começa a culpar o outro, ela vai sentir raiva do marido que fez esse comentário, né? E na raiva, de novo, quando a gente tá conectado só com a raiva, a gente também não vai pra solução. Provavelmente, qual vai ser a reação dessa pessoa? Ela vai retrucar, ela vai brigar, ela vai, sei lá, falar, então faz você a comida, né? Da próxima vez você cozinha, porque ela tá culpando o outro, tá? Qual que é a terceira possibilidade pra gente receber essa mensagem negativa? Ele coloca aqui, escutando os nossos próprios sentimentos e necessidades. Aí ele fala, ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente recebe uma mensagem negativa do outro e a gente olha para como a gente se sente e qual que é a nossa necessidade diante daquela mensagem, a gente consegue perceber por que eu fiquei magoada quando o meu marido... Isso aqui é um exemplo, tá? De uma paciente que trouxe. Por que a paciente fica magoada se o marido faz esse comentário da comunicação passiva-agressiva? Nossa, adoro quando você faz a comida salgada desse jeito. É uma comunicação passiva-agressiva, concordam? Mas ela tem a opção de culpar a si mesma por isso. Então, entrar nesse diálogo interno de eu cozinho mal, eu sempre faço a comida errada, eu não sei cozinhar. De culpar o outro e entrar nesse lugar da raiva. E aí entrar no embate também, na briga, no conflito. Ou olhar para a própria necessidade, o próprio sentimento, a necessidade que ela tem de ser reconhecida e pensar, poxa, eu fiquei tanto tempo aqui cozinhando, né? Ele poderia agradecer. Eu precisava que ele... E aí, por isso eu fico magoada, porque eu precisava que ele fosse grato pelo esforço que eu tive, o tempo que eu dediquei preparando a refeição para a família. E uma quarta possibilidade, que o Marshall ele coloca aqui no livro, é a gente ouvir e receber essa mensagem e empatizar com o outro, né? Então, tentar encontrar qual o sentimento e a necessidade do outro. É que ele coloca assim... Quando a gente escolhe essa quarta possibilidade, nós aceitamos a responsabilidade e, em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos, ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos, a gente vai tentar entender do outro e fazer perguntas como, por exemplo, o que você está querendo dizer com isso? Qual que é a sua necessidade com isso, né? A gente vai tentar entender o porquê que o outro tá falando aquilo, porque de repente é um comentário que tá trazendo sei lá, o marido pode ter chegado do trabalho num dia ruim, ele tá mal-humorado, ele não tá conseguindo comunicar aquele sentimento dele, e aí ele encontra qualquer situação para descarregar aquele sentimento que ele não tá conseguindo comunicar, percebe? Lembra que eu falei pra vocês que a pessoa passiva-agressiva, normalmente, ela é uma pessoa que ela não tem uma boa inteligência emocional, ela não tem uma boa
habilidade para comunicar e lidar com emoções e sentimentos. Então, muitas vezes, ela vai utilizar situações assim porque ela não tá conseguindo comunicar o sentimento dela. Quando a gente ouve essa mensagem do outro e a gente se coloca nesse lugar de questionar, nossa, mas por que será que ele tá falando isso, né? Em vez de levar logo pro lado pessoal, que é o que a gente normalmente faz. A gente tentar entender qual que é a necessidade, qual que é o sentimento que o outro tá carregando ali por trás daquela mensagem, aquilo facilita muito os nossos relacionamentos. Primeiro, porque eu não vou ficar me sentindo péssima por isso, né? Eu não vou levar pro lado pessoal. E porque eu vou conseguir ter essa compreensão maior e poder até, inclusive, ajudar aquela pessoa, aquela outra pessoa a entender qual é a sua própria necessidade. Percebem? Se está fazendo sentido aqui para vocês tudo que eu falei aqui até agora. Mas esse é um exercício que eu vou fazendo com as minhas pacientes, assim, entendendo, né? Então, nos atendimentos eu pergunto, né? Tá, beleza, ele falou isso, como é que você reagiu? Porque os nossos comportamentos, eles são consequência do que a gente tá vivendo, né? O que eu falo vai afetar o outro, o que o outro fala vai me afetar, dependendo, e é exatamente isso que ele tá falando aqui, dependendo da forma, da interpretação que eu faço daquelas mensagens, o meu sentimento e o meu comportamento vão ser diferentes, e eu vou treinando essas habilidades com as pacientes também nos atendimentos, né, quando elas trazem esses problemas de relacionamento, né, e falou isso, tá, e aí o que você falou? Mas e se você tivesse falado de determinada forma, o que você acha, né? Porque a gente fica muito preso nessas ladainhas, né? A nossa mente, ela é muito criativa para inventar histórias, para fazer interpretações. Tá bom? Ficou claro até aqui? Aqui eu falei para vocês, então, como lidar com as pessoas que são que apresentam esse comportamento passivo-agressivo, né? Então, eu falei para vocês, primeiro, sinalizar para a pessoa, né, o que ela tá fazendo. Como você pode fazer isso? Você pode fazer perguntas, né? Por exemplo, o que você tá tentando me dizer com isso? Tem alguma coisa que tá te incomodando que você gostaria de me falar? Percebe que são todas formas de tentar levar a pessoa a se conectar com o próprio sentimento, com o próprio sentir, que talvez ela não esteja conseguindo. Quando a gente faz essa pergunta, a gente talvez esteja levando ela para isso. Diferente de eu só rebater, retrucar e entrar numa briga. Percebem? Outra coisa que a gente pode fazer é mostrar para a pessoa, né? Sinalizar, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assado. Porque a gente vai criando esse repertório, criando esse vocabulário emocional também. A pessoa, às vezes, não vai se dar conta, não se dá conta de que ela tá agindo assim, às vezes ela age assim com outras pessoas também. Quando a gente se coloca no lugar de se permitir ter conversas difíceis, né? Tem um livro que tem esse título, Conversas Difíceis. Eu não li ainda, mas é bem interessante porque ele fala sobre relacionamentos, né? Ele tá aqui na minha lista. Porque é isso, nos relacionamentos a gente vai ter que, pessoas maduras têm que lidar com conversas difíceis, têm que lidar com conflitos, né? E a gente precisa desenvolver essa habilidade. E se você convive com uma pessoa que você percebe que ela é passiva-agressiva, sabe aquela pessoa que ela vai te elogiar também? Ela fala, nossa, eu adorei isso que você fez, mas se você tivesse feito de determinada maneira, teria ficado muito melhor. Isso é um passivo-agressivo também, porque ela é uma crítica que vem disfarçada de elogio. A pessoa não consegue comunicar com clareza que ela não gostou e ela dá aquela maquiada também. A gente precisa sinalizar para as pessoas quando elas estão fazendo isso com a gente também, tá bom? E isso nem sempre vai ser confortável, isso nem sempre vai ser gostosinho, mas como eu falei, sempre falo, sempre repito aqui nesse perfil, o processo de desenvolvimento pessoal, de melhoria de vida, de mudança de hábitos, ele não é gostosinho o tempo todo. Porque tudo aquilo que é mudança, né? Tudo que é aquilo que é diferente, tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto é justamente isso, é desconfortável, nos tira da nossa zona de conforto. Mas também faz a gente expandir a nossa bolha, por isso que se chama desenvolvimento. Você vai expandindo a sua área e isso vai trazendo inúmeras mudanças na nossa vida e nos nossos relacionamentos.
tá bom? E aí, então, como é que o que você precisa fazer para você não ser essa pessoa, né? Eu falei como lidar com a pessoa que é, como você não ser essa pessoa. Primeiro, você precisa treinar a sua habilidade de observar os próprios sentimentos, de identificar os próprios sentimentos, de entender no seu dia a dia quais são as situações que te geram gatilhos para agir de determinadas formas. É ligar mesmo o botãozinho ali da autoobservação, né? Eu trabalho muito isso com as minhas pacientes também. Eu tenho uma ferramenta que a gente chama de automonitoramento das emoções, que a gente usa para fazer esse rastreamento, né, das situações, para identificar crenças, pensamentos disfuncionais que a gente vai conseguir intervir. Mas é isso, a gente só consegue intervir quando a gente tem clareza, quando a gente conhece isso. Então, essa é uma ferramenta importantíssima. Acho que é a que eu mais utilizo com elas, né? Porque tudo vem dessa tríade, né? Sempre que eu falo do modelo cognitivo, sentir, pensar, agir, né? Sentimentos geram pensamentos, que geram emoções, geram comportamentos, né? Uma tríade, um vai afetando o outro. A gente precisa identificar tudo isso no nosso dia a dia para que a gente consiga ter ferramentas de mudança, né? Então, essa ficha de automonitoramento é a principal ferramenta que a gente usa, né, semanalmente nos atendimentos para acompanhar, para identificar quais são esses pensamentos, em que situações eles aparecem e propor intervenções. Então, você precisa treinar essa sua capacidade, você precisa treinar a sua habilidade de identificar, reconhecer os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, tá bom? Depois, isso vai te levar a ter mais autoconhecimento. O que o Skinner, que é o teórico, né, da psicologia comportamental, ele fala? Quanto mais você conhece sobre o seu comportamento, maior a probabilidade que você tem para controlar esse comportamento, para prever e controlar, porque eu já sei que em determinadas situações eu me sinto de tal forma, então eu sei que eu posso me comportar dessa outra determinada maneira para evitar que isso aconteça, sabe? Então, o autoconhecimento, ele nos torna muito mais assertivos, né? Como é que eu vou falar que eu não gosto de uma coisa ou que eu gosto se eu não consigo nem identificar isso? Né? Se eu não sei o que eu penso sobre as coisas, se eu não sei como eu me sinto, eu não tenho como falar, então eu não vou ser uma pessoa assertiva. Ou eu vou ficar nessa agressividade pra recuar, né, pra fingir que tá tudo bem, ou eu vou ficar me escondendo, me privando de falar, de colocar os meus limites, porque nem eu tenho muita clareza sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que é importante pra mim, sobre quais são os meus limites pessoais, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu gosto, o que eu não gosto. Se eu não tenho essa clareza, eu não consigo ser assertiva e comunicar. Tá fazendo sentido? E o terceiro ponto pra gente conectar aqui com a empatia é isso, desenvolver a empatia, que é isso que eu já mencionei aqui, que ele traz aqui no livro também, que é essa habilidade de você ter uma escuta ativa, né? De você ouvir o outro e, de fato, ouvir o outro, tentar entender o que o outro tá querendo dizer, tá? Aqui, sobre essa parte da empatia, tem uma frase que eu anotei aqui para eu ler para vocês, que ele fala assim, que a empatia, ela é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra. Mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido, ou ouvido ou a mente, por exemplo. Portanto, exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, então todo o ser escuta. O que ele quer dizer com essa frase, né? Para ficar claro para todo mundo aqui, traduzir como é que eu entendo também, né? A minha interpretação dessa leitura. Ele tá dizendo, quando a gente ouve apenas com o ouvido, a gente tá ouvindo as palavras que a pessoa tá dizendo ali, tá? Muitas vezes nesse sentido de tô ouvindo, mas já tô até me preparando para responder. Quando a gente ouve com o intelecto, com a mente que ele fala, a gente tá interpretando, talvez interpretando quais são os significados daquela palavra, né? Daquilo que a pessoa tá querendo me dizer.
Quando a gente ouve com a alma, no entanto, ele fala desse esvaziamento de todos os sentidos. E aí é quando todo o ser escuta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para eu ter empatia, eu preciso de fato me conectar com aquilo que o outro está dizendo. Se eu estou conectada com os meus próprios sentidos, com as minhas dores, com as minhas crenças, com os meus pensamentos, com as minhas interpretações, eu não estou ouvindo o que o outro está dizendo. Eu estou fazendo a minha leitura sobre o que o outro está dizendo. E a empatia é justamente essa capacidade que a gente tem de respeitar e entender o que o outro está querendo dizer. E essa é uma habilidade essencial que ele coloca aqui para a gente conseguir se conectar de fato, verdadeiramente com as pessoas e melhorar os nossos relacionamentos, tá? E é uma habilidade que muita gente acha que tem, mas na verdade não tem. E aí eu vou trazer aqui alguns erros que as pessoas acabam cometendo quando estão ouvindo outra pessoa, tá bom? Então, alguns erros que as pessoas cometem. Então, aconselhar. Então, uma pessoa vem falar sobre algo que ela tá sentindo, algo que tá acontecendo, e aí a gente começa a aconselhar. Então, a gente fala, eu acho que você deveria fazer tal e tal coisa. Por que você não faz de tal forma? Né? A gente fica tentando dar conselhos. Isso não é empatia, tá bom? Segunda, a pessoa entra no processo de competição, né? Então, alguém vem contar alguma coisa pra você e aí você fala, mas isso não é nada, imagina só, olha aqui o que aconteceu comigo, né? Porque o meu problema é muito maior do que o seu. E aí fica naquela competição, em vez de você simplesmente escutar, né? Ouvir, dar espaço, de novo, respeitar o que o outro tem, né? O que o outro está vivendo, a gente entra nesse processo de competição. Isso não é empatia também, tá? Terceiro erro que as pessoas cometem, querer educar, né? Então a pessoa vem com uma dificuldade, com algum problema, e aí a gente quer educar. Nossa, mas tenta, por que você não vê o lado positivo, né? Olha só o que você aprendeu com tudo isso que aconteceu, com essa história, né? E aí fica ali tentando passar por esse processo de motivação com a pessoa. Outra coisa, consolar. Consolar também não é empatia. Quando uma pessoa vem ali te contar algum sofrimento, alguma coisa, né? Alguma situação difícil que ela passou e você fica querendo consolar. Não, mas você fez o seu melhor, você fez tudo que você podia, não foi sua culpa. Você não precisa se sentir assim, dessa forma. Você fica ali tentando consolar a pessoa. Isso também não é empatia. A Dai falando, interessante saber o que não é empatia. Somente sabendo o que não é empatia, a gente consegue de fato chegar no que é de fato empatia, que é uma habilidade que ela é muito difícil, de fato. Porque pensa que é muito natural, né? Quando uma pessoa vem falar alguma coisa assim pra gente, a gente tem essa tendência, né? De querer ajudar, de querer consolar, de querer colocar a pessoa pra cima, tá? Isso é natural, não tô dizendo que não é, mas não é empatia. Encorajamento não é empatia, tá bom? Outras coisas que a gente faz? A gente começa a querer contar a história. A pessoa vem contar uma coisa ali, a gente fala, nossa, isso me lembrou de uma vez que aconteceu uma situação assim parecida comigo ou com meu vizinho e ele fez determinada coisa e começa a contar histórias. Outra coisa, às vezes é uma situação difícil que a pessoa vem te comunicar e aí você tenta desviar o assunto, né? Encerra o assunto meio que pra não ligar, mas e o Corinthians, né? Não sei o quê. E aí você desvia do assunto pra tentar distrair a pessoa daquilo. Isso é muito comum em processo de luto, normalmente, né? Que a pessoa menciona, sei lá, vamos pensar que você tem um amigo que perdeu a mãe. E aí ele menciona a mãe, você meio que finge que não ouviu, muda de assunto, continua falando sobre outra coisa, sabe? A Dai falando, eu faço isso. E muita gente faz, eu faço também. A gente precisa estar atento a isso, porque existem momentos específicos para cada coisa também. A gente precisa, de novo, que eu falei para vocês antes, tentar entender qual que é a necessidade e qual que é o sentimento do outro, né? Vai haver momentos que a pessoa vai estar precisando de um encorajamento. Tem momentos que não, tá? E eu tenho até um exemplo pessoal. Com meu marido, várias vezes, né? O meu marido, ele tinha muito essa característica, né? Eu sou uma pessoa que sou muito sentimental. Muito, muito mesmo, né? E aí, muitas vezes, eu só queria chorar, desabafar alguma coisa com ele, né? E eu ia
lá chorando, né, falando, nossa, porque eu tava me sentindo assim, assim, assado. E aí ele vinha com soluções. Não, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não... E aí teve um dia que eu falei, para, eu não quero que você resolva o meu problema. Eu só quero desabafar, poxa, me deixa, sabe? Eu quero um acolhimento. É só isso. Tem momentos que a gente só quer um acolhimento. Só que a pessoa que tá ali com você, às vezes ela não sabe o que você quer. E ela vai tentar resolver, vai querer tentar te ajudar, te consolar, fazer tudo isso que a gente tá falando aqui, tá? Só que isso não é empatia. A empatia é a gente conseguir se conectar. O que ele resume aqui, né, como sendo empatia? A gente consegue ver que a gente conseguiu ter empatia quando a outra pessoa se sente compreendida naquilo que ela tá falando, naquilo que ela está sentindo. A gente precisa demonstrar para a pessoa que ela está sendo compreendida. Isso é empatia. Ela não precisa de encorajamento, ela não precisa ser consolada. Tem até um ditado que ele coloca aqui nesse livro também, um ditado budista, que diz, não faça nada, só fique sentado. O que ele quer dizer com isso? É só ouvir. Muitas vezes é só ouvir, você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada. É só você estar presente. A empatia, ela requer presença, ela requer conexão. E quando você tá presa nos seus pensamentos, de novo lá naquela outra frase, né, nos seus sentidos, presa nos seus pensamentos, nos seus julgamentos, nas suas histórias que sua mente está contando, ou você tá querendo resolver, aconselhar, isso tudo te tira da presença. Isso tudo tá te levando para o futuro, para a resolução, ou tá te levando para o passado, para histórias que você lembrou sobre aquilo. Percebe? A empatia, ela requer presença. Não faça nada, só fique sentado, diria o budista, né? O ditado budista. Não faça nada, só fique sentado. Ouça, esteja presente. Faça com que a outra pessoa se sinta compreendida no seu sentir. Isso é capaz de mudar muita coisa. E aí eu tenho um outro exemplo para falar aqui para vocês, que aconteceu ontem aqui em casa, né? E por que eu trago esses exemplos? Para vocês verem como, às vezes, tudo isso que eu tô falando aqui parece muito abstrato, parece, mas é teoria, né? O que eu quero saber de tipo de comunicação, de empatia, como que eu vou usar isso na minha vida? E são coisas que fazem parte da nossa vida. E aí, ontem, aqui em casa, aconteceu uma situação com o meu filho, tá? E aí, pra quem é mãe, vocês vão ver como tudo isso tem utilização prática. A gente tava em casa, né? Tava eu e meus 2 filhos, meu marido tava no trabalho, ele teve um treinamento. Eu tava já 2 dias sozinha com as crianças, porque ele faz plantão, né? Então ele trabalha 24 horas. E depois do plantão, ele tinha um treinamento, né? Um curso de NR10 lá que ele ia fazer. Então eu já tava bastante tempo sozinha na rotina com as crianças, e são 2 pequenos, é muito cansativo, gente. Eles brigam, né? Situações de criança normal. Eu já não tava em condições normais, né? Tava já ficando mais irritada, o nível de paciência se esgotando, pois humana, né? Apesar de falar sobre tudo isso, eu enfrento os mesmos desafios que todos vocês, tá? Então, cansado, já era fim do dia ontem, era por volta das quase 6 horas da tarde. Meu marido mandou uma mensagem lembrando, que eu não tava lembrando, que tinha reunião da escola do meu filho, né? Eu achava que a reunião ia ser online, na verdade, ia ser presencial. E aí ele tava na rua, a caminho. Eu falei, vai direto, né? Mandei mensagem. Vai direto você, que eu cuido aqui da rotina com as crianças. E aí o meu filho ouviu eu falando da reunião, e ele falou que queria ir na reunião, né? E eu falei, filho, não dá pra você ir, né? Tá tarde, você tem que seguir a rotina, né? Banho, dormir. Você sabe que eles dormem cedo aqui, isso já era 6 horas da tarde. Eles dormem cedo. E, enfim, eu tentando conduzir, né? Ele ali pro banho, ele bem irritado. Não, porque eu não quero, porque eu não quero. Meu marido chegou em casa, não foi direto pra reunião, não tinha visto a mensagem. Chegou em casa, tinha passado no mercado, né? Trouxe umas coisas. Eu falei, não, amor, vai na reunião, né? Tem que ir. Saiu. A hora que ele saiu, meu filho sentou no chão e começou a chorar. Chorar. Muito bravo. Porque eu queria ir na reunião. E aí já a missão de ir pro banho foi ficando cada vez mais difícil.
E aí eu fui ficando irritada, porque eu também não tava ali me conectando com o sentimento dele, né? Acabou que entrou no banho ainda chorando, aí sentou, ficou brincando com uns brinquedinhos de banho ali no chuveiro. Eu respirando, né, me acalmando um pouco, fui lá pra dar banho nele, né, lavar o cabelo, lavar tudo. E eu sempre dou opção pra ele, né, eu falei, filho, você quer lavar ou quer que a mamãe lave? Ele não quer lavar. Eu falei, filho, não tem essa opção, você quer lavar ou você quer que a mamãe lave? Não quero lavar. Aí eu já fui me irritando, né, a coisa já fim do dia. Eu só queria que eles tomassem banho, jantassem e fossem dormir pra eu ter meu tempo, ficasse em paz, sossegado um pouco. E ele lá, não quero. Respirei, fui lavar ele. Aí eu coloquei o shampoo, comecei a lavar e pronto. Aí piorou tudo. Aí virou uma explosão, explodiu o menino. Aí começou a chorar. Aí saiu, foi como jogou brinquedo no chão, foi aquela coisa. Eu saí, fui respirar, respirei, me acalmei, voltei. E aí eu fui fazer esse processo que eu tô falando aqui pra vocês, né? Porque eu comecei a conversar com ele, eu falei, filho, eu tô vendo que você tá muito bravo, né? Você tá muito irritado, que é o processo que eu sempre vou fazendo junto com eles. Tô vendo que você tá muito bravo, que você tá muito irritado, mas você precisa tomar banho, você precisa sair do banho, você precisa dormir. E eu focada ali na rotina, né? Percebe que eu ainda tava muito conectada com a minha própria necessidade. Lembra que quando eu falei sobre as 4 formas da gente ouvir e receber a mensagem do outro, né? Eu me conectei com a minha necessidade, foi a terceira opção que eu falei aqui pra vocês. Eu precisava que eles fossem dormir, precisava seguir a rotina. Eu falei, filho, eu entendo, você tá muito bravo, Eu ainda falei sobre o sentimento dele, né? Mas no fundo era a minha necessidade da rotina. E ele continuou batendo o pé, que não queria enxaguar, porque aí eu já tinha passado o shampoo, né? Ele não queria enxaguar de jeito nenhum. Batendo o pé, até que eu consegui me conectar com o sentimento e a necessidade dele, né? E aí eu falei, filho, eu entendo, você tá bravo porque você queria ir na reunião, né? Aí eu falei, eu não tô bravo, eu tô muito triste porque eu queria ir na reunião e não queria tomar banho. E aí ele começou a falar sobre a reunião, que ele queria ter ido na escola dele, ver os amigos dele, enfim. E aí, de fato, permitir que ele se conectasse com o sentimento dele. Percebe? Nesse momento, e óbvio, né? Não é instantâneo, ele ainda continuou um tempo ali, bastante chateado, chorando. Mas aí, até que ele veio, aceitou, tirou o shampoo, peguei ele no colo, ele se acalmou e ficou no meu colo um tempo. Falou, eu queria ir na reunião, tô triste. Mas ele se sentiu compreendido. No momento que ele se sente compreendido, a postura dele muda, porque aí ele já não tava mais contra mim, já não tava mais aquele embate. Naquele momento ele se permitiu ser cuidado por mim, né? Porque ele se sentiu compreendido, mas eu precisei fazer esse exercício de deixar um pouquinho de lado a minha necessidade como adulta da relação ali naquele momento e entender qual que era o motivo, porque a grande questão não era o banho, né? A grande questão era que ele queria ir na reunião. Ele tava chateado, né? Ele tava triste, como ele falou. Ele tava triste porque ele queria ir na reunião. Se eu ficasse focando só na questão do banho, eu não acessaria o sentimento real por trás daquela situação. E isso, por que eu trouxe esse exemplo pra vocês? Primeiro, porque foi muito recente, né? Já tinha comunicado o tema da live, né? Aconteceu aqui, é impressionante como as coisas acontecem pra gente usar no dia a dia. Mas para que vocês entendam como que isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente precisa estar com o nosso olhar atento para isso, com várias pessoas, né? Que a gente ouve sem de fato entender o que está por trás. Se a gente ficar ali só nas palavras, só no superficial, no que a gente está vendo, a gente perde a riqueza de comunicação e a conexão, porque a partir do momento que eu entendo, né, que eu demonstro para ele aquela compreensão do que ele tá sentindo, ele se sente compreendido e ele se permite se conectar comigo, né? Ainda triste, sim, mas não mais no embate que ele tava antes, porque ele tava completamente, não queria que eu chegasse perto,
tá? E aí foi um processo, obviamente, eu tentando me acalmar pra conseguir acalmar ele, pra conseguir terminar o banho, e no meio de tudo isso ainda tinha a pequena que tava ali também, eu tinha que cuidar dela, né? Então aquela loucura normal, né, de vida de mãe de 2 pequenos, que tava sozinha no momento. Mas percebem como a empatia, ela facilita, né? Porque eu poderia simplesmente pegar ele e falar, não, vem aqui, você vai fazer porque quem manda sou eu. Só que qual que seria o resultado disso? O que ele ia aprender? O que eu ia aprender? Qual que seria a situação? Qual que seria a resolução? Né? Provavelmente a gente criaria um caos maior ainda. Percebe? Então, tudo isso são habilidades que a gente treina também com as minhas pacientes, né? No programa de acompanhamento que eu vou começar também, a gente vai passar por tudo isso. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Processo que tá em construção ainda. Mas eu disse pra vocês que eu ia mostrar, né? Que tinha novidades. Deixa eu ver aqui. Eu nunca sei onde é que vira a câmera. Achei. Aqui, ó. Aqui o Trello, né? Com os módulos, todos os temas que a gente vai trabalhando. Então, a parte de autoconhecimento, organização e rotina. Percebe que os temas das lives eu venho falando aqui a gente vai trabalhar de forma muito mais profunda cada um dos temas, né? Aqui dentro de cada quadro tem exercícios práticos sobre cada um dos temas, sobre regulação emocional. Então, isso que a gente tá falando, sobre reconhecer e nomear emoções, técnicas de enfrentamento, tá? Autoestima, cada um dos pilares, exercícios práticos para cada um dos pilares. Aqui a comunicação, que é o tema da nossa live de hoje também, né? Tô falando com vocês. Por quê? Educação respeitosa, então, para quem é mãe, né? Aqui entra como bônus algumas coisas. Qual que é o objetivo? Que cada mulher se sinta segura, confiante, que ela volte a ter tempo para si mesma, que ela consiga lidar com os filhos, saiba lidar com as emoções, que ela consiga ter assertividade nas suas comunicações, que sabe... abri aqui. Que sabe se posicionar, que tem autoestima, que ela se conhece, sabe o que gosta, o que não gosta. Por quê? Porque tudo isso, gente, eu entendo que é o processo essencial para a gente conseguir ter uma vida saudável, de fato, né? Pra gente conseguir ter relacionamentos saudáveis. Deixa eu colocar de volta aqui. Então, todos os temas que eu trago aqui, né? Eu sempre falo que tem aplicação prática, a gente usa no dia a dia. Dentro do programa, obviamente, a gente vai aprofundar cada um desses temas com exercícios, técnicas, vivências no dia a dia, para que de fato a gente desenvolva essas habilidades aqui. Eu trago para vocês aqui já algumas indicações, né, do que vocês podem fazer, por onde vocês podem caminhar, mas quem tiver disposta, né, quiser aprofundar um pouco mais nesse processo, vem pro programa de acompanhamento lá. A gente tem todo eu falei que ia mostrar pra vocês, né, que eu tô apaixonada, gente, que eu criei para as minhas alunas esse caderno todinho escrito, desenvolvido por mim, né? Obviamente que não a arte, foi uma designer que eu fiz, porque não tenho essa habilidade, mas todo o texto, tudo certinho, com todo o material aqui, eu falo para vocês sobre o traqueador. Então, dentro desse caderninho aqui, que as minhas alunas vão receber, né, as mulheres que entrarem no programa, eu coloquei todo o método que eu uso, tudo que a gente faz, e com exercícios de autoconhecimento, para que a gente consiga chegar nesse ponto B aqui que eu falei pra vocês, né? Se sentindo mais segura, se sentindo confiante, conseguindo ter tempo pra si mesma, sabendo lidar com as emoções. Então, aqui tem todo o processo, tá? Aqui a gente tem todo o mapa, né, da jornada, como é que será. Eu coloquei Desbravando Eu, um caderno de exercícios para o autoconhecimento feminino, e tem uma outra opção de capa que é Construindo Vidas Leves e Significativas. Tá bom? E aqui a gente tem vários exercícios, a gente tem aqui a roda da vida, né? Vários exercícios que a gente vai fazer juntas com o acompanhamento, exercício para identificação dos valores pessoais aqui também, que eu sempre falo que a gente só toma decisão quando a gente... decisão certa, né? Quando a gente conhece os nossos valores, aquilo que é importante pra gente. Quando a gente não conhece nossa prioridade, nossos valores, a gente toma decisões mais fáceis. Mas quando a gente conhece os nossos valores, o que é prioridade e importante pra gente,
a gente toma a decisão mais correta, mais assertiva, tá bom? Então, aqui tem todo o passo a passo, tá? Com muitos exercícios que eu vou acompanhando junto com vocês. E aqui, que eu falei que eu também vou usar um caderninho desse aqui, vocês vão me ver nos stories. O traqueador de hábitos, que eu tô chamando de mapa dos sonhos, tá? Que a gente vai juntas, cada uma construir o seu próprio mapa, porque cada mulher tem um sonho diferente, para cada sonho tem um caminho, uma rota, né? Não existe fórmula mágica, não existe passo a passo fácil, mas existe um caminho possível para você e eu vou te ajudar a construir o mapa do seu sonho para você conseguir atingir os seus objetivos dentro do programa. Tá bom? Então, a gente vai fazer todo o acompanhamento aqui durante 6 meses, para que você, de fato, consiga fazer aquilo que é importante para você. E aí, aqui tem uma série de perguntas que a gente vai respondendo, vamos fazendo exercícios, para que você saiba quem você é e o que é importante para você. A gente vai, ao longo do processo, entendendo quais são os seus desafios, a gente vai corrigir, né? Porque mais importante do que ter um mapa em mãos é a gente conseguir ter flexibilidade para reajustar a rota, porque muitas vezes a gente desenha um caminho que não é o melhor caminho, né? E a gente não vai ter clareza de tudo no começo, a gente só vai ter clareza de determinadas coisas depois que a gente dá o passo, né? A gente não consegue ver o topo da montanha quando a gente tá lá embaixo. A gente tem uma ideia de como é que seja, de qual que é o caminho que a gente vai chegar, mas a gente só consegue, de fato, ver se a gente dá o passo, se a gente estiver no caminho. Então, muitas vezes, a gente precisa ter flexibilidade para conseguir recalcular a rota e entender o que não tá funcionando, o que tá funcionando, tá? E aí, parte de toda essa jornada é a gente desenvolver essas habilidades que eu tenho trabalhado tanto nas lives aqui com vocês, que eu mostrei aqui no Trello também, que a gente vai trabalhar dentro dessa jornada de acompanhamento aqui. Então, tá lindo o caderno, estou muito ansiosa para enviar para as mulheres que vão participar do programa junto comigo e iniciar essa jornada mesmo, que é uma jornada de construção de uma vida significativa mesmo, né? De você saber quem você é, o que importa para você, você voltar a ter tempo para si mesma. Então, quem tiver interesse em participar, me manda uma mensagem lá no direct, eu vou conversar com vocês e explicar todas as instruções, explicar para quem é, para quem não é. Como eu falei, não tem fórmula mágica, é um processo de decisão que a gente tem que tomar, de cuidar da gente, de decidir olhar pra gente, fazer aquilo que é importante e seguir, tá bom? Então, espero que essa live tenha sido útil para vocês. Deixei aqui algumas estratégias para vocês melhorarem, mudarem a comunicação e os relacionamentos. Se tiverem dúvidas, podem me enviar e encaminhem também para outras pessoas que possam ter interesse nesse tema, tá bom? Na próxima semana, terça-feira, ao meio-dia, teremos live novamente com conteúdo prático. Continuo aqui semanalmente, espero vocês. Quem quiser receber os conteúdos todos gravados, os links, as coisas, me manda uma mensagem para vocês entrarem no grupo, que lá eu envio todas as informações para vocês, tá bom? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima semana. Beijos. Tchau, tchau.